Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Senhor estejam sempre com todos vós. Irmãos, é o Senhor que nos dá as bem-vindas a esta celebração. Vamos nesta Eucaristia rezar também por aqueles que nos ouvem através das ondas da rádio e daqueles que nos ouvem também através da internet e que nos acompanham neste momento de oração. E no início desta Eucaristia, para a celebrarmos dignamente, vamos examinar a nossa consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vossa irmã, que eu peguei de pensamento, palavras, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que eu peguei de minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Concedei, Deus, omnipotente, que os cuidados deste mundo não sejam um obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Baruch. Jerusalém, deixa com as vestes de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre com um manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu. Deus te dará para sempre este nome: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente. Vê os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus ser lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Mas agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, recordando da parte que tomaste na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de que aquele que começou em vós, com boa obra, há de levá-la a bom termo até o dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso, lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, da plenitude dos frutos de justiça, que se obtém por Jesus Cristo, por louvor e glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Irmãos, no antigo Israel, quando uma pessoa, pensemos sobretudo no caso das senhoras, que quando o marido morria, quando os seus familiares masculinos morriam, marido ou filhos, era uma desgraça porque significava muitas vezes a sua ruína. E essa desgraça era assinalada com o cobrir da cabeça, com o sentar no chão, com o deixar
de comer e deixar de fazer outra coisa que não fosse lançar-se num pranto. É uma imagem, era um preceito que às vezes durava por dias infindos. Era uma imagem de desolação. Imagem essa que o profeta Baruque aplica nesta leitura que nós escutamos em primeiro lugar, aplica a toda a nação, simbolizada na sua capital, Jerusalém, mas aplica de uma forma positiva. Ele pede à nação que deixe tudo aquilo que tem a ver com luto, tudo o que tem a ver com pranto. Porquê? Porque o próprio Deus vai salvar a nação. Os mesmos que tinham sido levados acorrentados, agora vão ser trazidos como se fossem reis. Inaugura-se uma nova realidade. Realidade esta que supera toda, até a mais otimista das esperanças. É uma realidade que vem apenas de Deus. E por isso mesmo, a nação vai ter 2 novos nomes. Vai ser a paz da justiça, vai ser a glória, esta glória que vem da piedade. A paz da justiça, a glória da piedade. São 2 designações que manifestam que se trata de uma nação virtuosa, que se trata de uma nação que baseia a sua essência em Deus. Evidentemente, no Evangelho, estas profecias vão cumprir-se de uma forma que o próprio profeta não terá nunca imaginado, porque realmente estava acima daquilo que era dado a qualquer profeta, aquilo que aconteceu em Jesus. Este reinado, o reinado de seu pai David, mas que deixa de ser uma dinastia e passa a ser um reinado espiritual que mudou a história do mundo e que muda também todos os dias a nossa história pessoal. É esta ideia desta ação muito forte de Deus que anima também o espírito deste trecho do Evangelho, em que São Lucas, ainda no início do seu Evangelho, tem o cuidado de referir os personagens históricos do seu tempo. Começa pelo imperador Tibério, a pessoa mais importante que existia em todo o mundo e cuja glória ninguém poderia imitar. Mas vai falar também sobre o tetrarca Herodes, vai falar sobre o seu irmão Filipe, vai falar sobre aqueles que tinham autoridade. E esta introdução serve para introduzir aquela pessoa que veio falar de Jesus, João Batista. O início do Evangelho, e a palavra significa boa notícia, está assinalado por aqueles personagens importantes da história e por este personagem importante desta história. Ora, Evangelho boa notícia, será que esta frase também não deve ser analisada? Significaria para Lucas a boa notícia exatamente o mesmo que significa para nós e coincidiria com a forma como nós a lemos hoje, pois nós sabemos que o ser humano é a sua situação. A situação de Lucas era ligeiramente diferente e nós podemos reconhecê-la de uma forma muito tranquila, muito simples. Apresenta-nos João Batista. O que há de bom a dizer sobre João Batista? Quantos anos tinha João Batista quando morreu? Teria 30 e poucos, quando muito. Morreu tragicamente por aquilo que era o seu testemunho na presença do rei Herodes. Não parece uma notícia assim muito boa. Mas pensemos, João Batista é apenas o precursor. Não é ele o centro do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Jesus morreu de idade avançada, morreu em paz. Também não foi isso que aconteceu com Jesus. Mas para Lucas, é nestes dois que se funda
a boa nova, a melhor notícia que já foi dada ao mundo. É questão de perspectiva. Porque o caminho do Batista e o caminho de Jesus, de muitas maneiras, são também o nosso caminho. Como é que nós podemos apreender neste caminho que aparece diante de nós, um caminho que é, em primeiro lugar, boa notícia. Notícia que alegra o nosso coração. Nós sabemos responder a esta pergunta. É notícia que alegra o nosso coração, porque nós também partilhamos da graça que o Senhor trouxe ao mundo. Ele veio realmente transformar completamente o mundo. Se Jesus não tivesse vindo, esta realidade que nós vivemos seria muito diferente. Seria muito pior. As pessoas seriam muito menos virtuosas. Sobretudo acreditariam muito menos no dom da paz, acreditariam muito menos no diálogo. E então nós podemos reconhecer que a boa nova para Lucas era uma boa nova que estava apenas no seu início. Jesus veio para conquistar o mundo, mas o trabalho estava todo por fazer. Para os primeiros ouvintes e para Lucas, a boa nova significa nós temos de arregaçar as mangas e levar o Evangelho a todo o mundo. Será uma boa notícia? Depende da perspectiva. Há pessoas que se assustam quando pensam que têm muito trabalho, mas não pode ser assim na vida do cristão. E aqui é necessário nós reconhecermos que com o peso dos séculos, com o peso daquilo que foi também a presença da Igreja na história do mundo, em que realmente o Papa já foi o soberano de todo o mundo, foi o homem que antes coroava todas as pessoas, coroava os reis durante todo o tempo da Idade Média. Até há alguns anos atrás, toda a gente era, por definição, cristão. Não era preciso converter ninguém. E às vezes, porque a situação que vivemos hoje em dia é nova, não é exatamente aquilo que era no passado, às vezes nós caímos na tentação do desânimo, caímos na tentação de não termos esperança, caímos na tentação de pensar que o mundo está condenado. E essa é uma tentação que nós devemos evitar a todo custo, porque é uma tentação que nos põe bastante longe daquilo que é a mensagem do Evangelho. Sempre que nós encontramos os profetas da desgraça, aqueles que têm afirmações negativas a fazer sobre a Igreja e sobre o mundo, uma certeza podemos ter. A inspiração não é dada por Deus e pelo Espírito Santo. Deus dá inspiração apenas para o que é positivo, apenas para a esperança. E com certeza nós todos já constatamos que aquilo que mais seduz, tanto na matéria da fé como em qualquer outra atividade humana, aquilo que mais seduz, aquilo que é maior apostolado, é sempre o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa capacidade de não estarmos cansados. Mas para não estarmos cansados, nós temos de nos alimentar daquilo que nos aproxima de Deus. E realmente, nos tempos que correm, nunca antes nós tivemos tantos instrumentos, tantas estratégias, tantos modos de evangelizar. Toda a tecnologia que nós conhecemos é realmente um avanço formidável. É então um pouco estranho que às vezes nós tenhamos a tentação de sermos, em toda a história do cristianismo, aqueles que menos esperança têm. Aqueles que acham, às vezes, que a religião está a morrer. Na realidade, nós estamos no mesmo ponto, Deus deu-nos a graça de estarmos num ponto semelhante ao início, em que há trabalho para fazer, em que há que ser apóstolo, em que há que dar testemunho, em que há que sairmos de nós mesmos.
É um singular privilégio nós vivemos numa altura em que as pessoas não são, por definição, católicos e cristãos. Também depende de nós. E somos nós que, com, às vezes, o nosso silêncio, mas também com o nosso testemunho, temos de continuar a exercer esse apostolado. E aqui vou deixar uma pequena sugestão que me parece essencial para que o nosso espírito não caia no cansaço. Nós somos, em grande parte, aquilo que lemos. E se não lemos, somos, em grande parte, uma pessoa que deixou de ser. O Espírito Santo inspira-nos muito através dos autores espirituais que nós lemos. É importante nós, Igreja, insistirmos nisto porque é uma grande realidade. Quando nós lemos sobre a nossa fé, quando nós meditamos a Sagrada Escritura, o nosso espírito transforma-se. Ainda que o nosso corpo esteja cansado, o nosso espírito transforma-se. É de tal maneira que às vezes nós, no futuro, nos lembramos o dia e a hora em que lemos uma afirmação num livro que nos tocou, que transformou a nossa vida. É uma fonte de energia que não pode ser catalogada. Nós vivemos na era da internet. Quando não encontramos um livro nas papelarias, podemos encomendá-lo e recebê-lo dentro de uma semana. Tudo está ao alcance da nossa mão. E finalmente apenas um pequeno apontamento. Num jornal semanário português, posso dizer o nome, passa a publicidade, no Jornal Expresso, todas as semanas escreve um cardeal português que não apenas é um poeta, que não apenas é uma das pessoas com maior cultura geral do país, mas é também um cardeal da Igreja Portuguesa. Alguém que lê muito e que aponta muitos caminhos. Nós deveríamos autenticamente devorar, em sentido metafórico, bem entendido, mas deveríamos devorar tudo o que este homem escreve. Com certeza muitos já o fazem e devem continuar a fazê-lo. E isto porquê? Porque o Espírito Santo sempre está presente quando nós nos dispomos com o nosso tempo a procurar aquilo que às vezes nos falta. Assim seja. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, Credes no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, Então vamos todos dizer: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor que a voz de João Batista desperte em nós um desejo de percorrer com alegria os caminhos de conversão e vida em Cristo, dizendo com humildade: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por aqueles que nos desertos deste mundo continuam a anunciar a vinda do Senhor, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos povos que não conhecem o Evangelho, pelos homens e mulheres que lhe são fiéis e pelos pobres, oprimidos e despejados, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho e por todos os que pedem ao Senhor que abata os montes, alteie os vales e aplana a terra, oremos. Vinde,
pelos homens e mulheres sem lar nem pão, e por aqueles que em qualquer parte do mundo são deportados, violentados ou suprimidos, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial, pelos que andam frios na fé, preocupados, vacilantes, e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas intenções do movente deste serviço da palavra Itelvina Luís, em honra da Santíssima Virgem, pelos seus familiares presentes e ausentes, e pelas almas dos seus defuntos, oremos ao Senhor. Por todos os que contribuem com o seu trabalho e ofertas para a preparação e realização desta festa de Nossa Senhora da Conceição, para que o Senhor seja a sua recompensa, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que começaste a nossa boa obra da conversão aos valores do Evangelho, dai-nos a força e a coragem de a prosseguirmos até ao fim com alegria, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai bondosamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, para realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar.
Por isso, com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, Helder, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Pedro Manuel Gonçalves Costa, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na mesma esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, vamos todos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai a mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
saciados com alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, pela participação neste sacramento, nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sendo este o terceiro e último dia que celebro convosco nesta novena, despeço-me, faço os desejos que esta festa da Imaculada Conceição, deste atribulado ano de 2021, seja uma bênção para todos nesta Assembleia, nesta paróquia, neste santuário e, como se acabou de cantar, nesta cidade e nesta ilha. Agradeço a vossa atenção e a vossa paciência também. Que o Senhor vos abençoe e as vossas famílias e que a Senhora do Céu nos proteja sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos em paz, o Senhor também vai conosco.